Evangelho, sábado da 7ª semana do tempo pascal. Hoje, memória facultativa de Santa Rita de Cássia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se inclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa isso? Tu, segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da 7ª semana do tempo pascal. Hoje, memória facultativa de Santa Rita de Cássia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez a Santa Liturgia nos dá um grande tesouro. Celebrarmos a memória de Santa Rita de Cássia, tendo como evangelho do dia o evangelho que acabamos de ouvir, o 21º capítulo, a conclusão do Evangelho de João, o 21º capítulo do versículo 20 ao versículo 25. Mas por que, padre? Bom, quem pertence a uma paróquia dedicada a Santa Rita de Cássia, as cidades, os municípios dedicados a Santa Rita de Cássia, hoje terão festa própria, solenidade própria, né, por se tratar da padroeira, e a liturgia acompanhará o texto próprio da solenidade pela memória da padroeira. Mas todos os demais que frequentam a Santa Liturgia hoje seguem o modelo ou a leitura ferial, aquela proposta para o dia de hoje. E que grande, olha que a beleza, né? É sempre comovente essa beleza intrínseca da liturgia, né? Que ela vai aparecendo e a gente vai tendo esses momentos assim de evidência que nos enche de alegria o coração, porque vemos que em Deus e na igreja tudo é harmônico, porque vem das mãos do próprio Senhor. Por onde quiseres me levar, Senhor, eu irei. Por onde quiseres me levar, eu irei. Santa Rita de Cássia foi uma mulher que se colocou inteiramente nas mãos do Senhor. Não quero outra coisa senão seguir os teus caminhos, Senhor. Onde o Senhor me levar, aonde o Senhor me colocar, eu irei. O que é o meu coração nas mãos do Senhor? O lugar onde Ele se revela. Você que é devoto de Santa Rita de Cássia, tenha isso forte consigo. Meu coração nas mãos do Senhor é o lugar onde Ele se revela. Fala, Senhor. Fala, porque esse coração não tem outro amor e outra vontade e compromisso na sua existência que não seja ouvir a sua voz para cumprir a sua vontade. Eu te amo e paro tudo em minha vida para lhe ouvir. A imagem de Maria, né? Irmã de Lázaro, que se coloca aos pés do Senhor para ouvir. Assim foi o testemunho de vida de Santa Rita de Cássia. Fala, Senhor, mostra-me, Senhor, conduza-me, Senhor. E assim o Senhor foi conduzindo a história de sua vida em cada momento. E diante das situações difíceis, e nós conhecemos a vida de Santa Rita e sabemos a grande dificuldade que ela viveu ao longo do período da sua vocação matrimonial, Jesus amado, essa mulher não tomava uma única decisão ou atitude sem antes ouvir o seu Senhor
para não correr o risco de fazer aquilo que desagradasse ao bom Deus. Olha só, nós somos os homens e as mulheres da pressa. Nos afobamos em quase tudo que fazemos. Vocês percebem isso? Quantas vezes paramos para realmente ouvir a Deus? Mas, Padre, a vida às vezes vem como um turbilhão que exige resposta da nossa parte. Isso nos obrigaria a termos um zelo maior pela oração, um gosto maior pelo silêncio e um exercício maior do recolhimento. Porque o mundo presente coloca exigências que são ainda mais tensas, então precisamos ter uma postura de combate, de maior treinamento, de maior preparação, por assim dizer, né? Do contrário, passamos mais tempo na angústia de saber se o que fizemos, olhando o tempo do verbo, foi certo ou não, para entendermos agora como remediar e aproximar mais da vontade de Deus. E o vigor dos grandes santos foi exatamente ter o freio calibrado para parar o que pudesse ser uma decisão temerária e tempestiva deles, para dar vez àquilo que é a inspiração do Divino Espírito Santo. Mas para isso, porque não se trata só de uma questão mecânica, mas de uma disposição da alma, cultivavam todos aqueles valores e atitudes cotidianas que favorecem esse ouvir a voz do Espírito e que ajudam a manter o freio sobre o ímpeto das paixões e a impulsividade, que é o silêncio, o recolhimento e a oração. Quem teve a chance de ir em Cássia viu a grande colina, quer dizer, não é tão grande assim em altura, mas, meu irmão, naquela época não tinha nem aquele centeiro discretinho que tem hoje lá. E ela subia com as próprias mãos, em meio àquelas pedras que não são pedras polidas como pedra de cachoeira, são pedras que em muitos momentos cortam. E lembrem-se, a Umbra é um lugar frio, é frio e seco. Então subir, escalar aquela colina que escalava Santa Rita de Cássia para se recolher em silêncio, em oração, lhe rendia muitas feridas, mas nem mesmo esta hostilidade a fazia desistir de se recolher naquele lugar que ela já tinha entendido como um lugar que favorecia o seu coração ao silêncio. E ela ia. Então, oferecia o sacrifício daquele itinerário como um ato penitencial, como um ato de amor. Mas não desistia de se recolher ali, naquele lugar onde ela percebia que o Senhor a chamava a um silêncio maior de oração. Mas deixando esse particular, porque essa marca acompanha a vida de Santa Rita durante toda a sua história, a mulher que sempre soube esperar Deus falar e teve o cuidado para nunca agir de maneira a contrariar a vontade de Deus. Oh, meu Deus! Vamos pedir a intercessão disso para Santa Rita, que ela nos ajude a ter um coração assim também, não é verdade? Além de todas as outras causas que muitas vezes se tornam causas, como nós costumamos dizer, impossíveis, né? Ou advogada das... Deixa eu pegar aqui a expressão que é usada na tradição de Portugal, de causas perdidas, advogada das causas perdidas, né? Muitas vezes as causas, por assim dizer, chegam a esse ponto por uma série de mais decisões e situações complexas que fomos criando, né? Mas lembre-se, essa imagem está associada também à memória da história de vida de Santa Rita, em que ela lutou pela conversão do marido, ou seja, pela salvação da alma de seu marido e da salvação da alma de seus filhos, e empenhou-se de todo o coração. E muitas vezes a conversão da outra pessoa, como nós bem o sabemos, é uma obra poderosíssima e extraordinária do coração misericordioso do nosso Deus. E em alguns momentos parece aos nossos olhos
uma causa perdida já, mas o Senhor tudo pode transformar. E o quanto o nosso coração se alia ao coração de Deus naquela intenção que Ele já deixou explícita. Não quero perder nenhuma alma. Nenhum dos que me foram confiados eu quero perder. Ele já deixou claro que quer salvar a todos nós. O quanto nós aliamos o nosso coração e entramos em comunhão com o sofrimento do Senhor, na luta por aquela alma, pela conversão daquela alma, o quanto nos entregamos com Ele, o quanto o nosso agir, o nosso falar, o nosso rezar, a nossa mentalidade vai sendo transformada pelo coração de Jesus, de maneira que nós possamos ser, por aquela pessoa, palavra de Cristo, gesto de Cristo ressuscitado, testemunho eloquente e inconfundível do amor desse Senhor por nós, do amor desse Senhor por Ele. Como ajudá-lo a entender o valor e a dignidade de sua vida aos olhos de Deus? Se não permitindo que Deus seja tudo em nós, se não sendo por primeiro aqueles que abriram o coração de tal forma aonde o querer e o agir de Deus se torne realmente a prioridade e o grande ato na história da nossa vida. Então, aqui olhamos para o testemunho de Santa Rita e podemos pedir, nossa querida irmã, nossa santíssima irmã, para que ela, nossa bem-aventurada irmã, estava procurando a expressão melhor, nos ajude e nos conduza a termos um coração assim e uma prontidão de vida assim. Porque, olhem para o Evangelho de hoje. A resposta que Jesus dá a Pedro, nós ouvimos duas palavras. Pedro pergunta quando vê que o discípulo que o amava o seguia. Jesus é seguido pelo discípulo que o ama. E João, ao escrever o texto, faz a referência que é o mesmo que na ceia inclinou a cabeça sobre o seu peito e lhe perguntou, etc. E quanto a esse? E Jesus responde, se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Em outras palavras, o que é importante, Pedro, para ti é seguir-me, é estar comigo. É que o teu coração escute a minha voz e que o teu agir seja o eco das minhas palavras. Olha que beleza. Mas o que está se passando por trás dessa imagem é o fato de que Jesus respondeu, e se eu quiser que ele me siga até que eu venha? Aquele que ama o Senhor o segue. Aquele que ama o Senhor permanece com ele na espera da sua volta, ou seja, aquele que ama vive a esperança na parousia. Mas ao mesmo tempo, até que Jesus volte, o discípulo, cujo nome não sabemos, que pode ser cada um de nós, ou os discípulos de um modo geral, aqueles discípulos do Senhor que o amam, estarão caminhando com ele até o dia da sua volta. Até o dia da volta gloriosa do Senhor, os discípulos que o amam estarão caminhando sobre a face da terra. Estarão vivendo e amando com um amor fundamentado, bem edificado na esperança da parousia, da vinda gloriosa de Cristo. Quanto a ti, Pedro, segue-me. O que significa estar junto com o discípulo que o ama, porque ambos estão seguindo. Segue-me.
tu já me amas. Não é verdade? Acabou de ser, foi o diálogo de ontem. Ele já declarou que ama o Senhor. Agora resta seguir. Me siga. E seguindo Cristo até o fim da sua vida, após a sua morte, nos céus, continua com o Senhor até a sua vinda gloriosa, quando se estabelecerá então o juízo definitivo e todos nós participaremos em eterno das alegrias do céu. Então, muito bem, sigamos o Senhor e peçamos hoje a intercessão de Santa Rita de Cássia, pois ela o seguiu atentamente. E como o Senhor foi transformando a vida dessa mulher, dessa nossa bendita irmã, que tanto nos conforta o coração com suas preces e sua intercessão no céu. Com que delicadeza e paciência Santa Rita não intercede, meus irmãos e minhas irmãs, pela perseverança na fé de cada um de seus devotos. Como nos céus ela não reza cotidianamente, incessantemente, pelo bem das almas de seus devotos, a fim de que sejam homens e mulheres de atenta escuta à palavra de Deus e que possam seguir assim, corajosamente, amando o Senhor todos os dias de sua vida, fazendo do seu hoje um ato de escuta atenta à vontade de Deus para cumprir cada gesto no seu hoje, de maneira a não desagradar o coração do Senhor, ou seja, para ver o coração do Senhor honrado e glorificado. E quem opera essa graça em nós, como bem sabemos e nos preparamos, pois amanhã celebramos a grande solenidade, o Divino Espírito Santo. Por isso eu queria aproveitar para partilhar com vocês agora um texto da Constituição Dogmática, da Lumen Gentium, do Concílio Vaticano II, falando a respeito da missão do Espírito Santo no seio da Igreja, completando um pouco mais a meditação do nosso Evangelho de hoje, que tivemos a alegria de ter a memória de Santa Rita como testemunho, porque eis aqui aquela que ouviu junto com Pedro o chamado do Senhor, segue-me, olha que belo, e ao mesmo tempo teve um coração unido ao coração do discípulo que o amava, pois desde sempre amou intensamente o Senhor e não viveu um único dia sem prestar a Ele o obséquio de toda a sua escuta para vê-lo honrado e amado sobre a face da terra, em seu próprio coração, em sua própria vida. Então, temos aqui o testemunho de Santa Rita e vamos ter também esse trecho que nos ajuda na preparação da solenidade de amanhã de Pentecostes, da Lumen Gentium. Diz assim: a missão do Espírito Santo na Igreja. Terminada na terra a obra que o Pai confiou ao Filho, o Espírito Santo foi enviado no dia de Pentecostes, a fim de santificar continuamente a Igreja e, por Cristo, no único Espírito, terem os fiéis acesso junto ao Pai. Belíssimo, né? Ele é o Espírito da vida, a fonte de água que jorra para a vida eterna. Por ele, o Pai dá vida aos homens mortos pelo pecado, até ressuscitar em Cristo seus corpos mortais. Olha aqui a fé da Igreja sendo proclamada. O Espírito habita na Igreja e nos corações dos fiéis como em um templo. Assim ele habitou no coração de Santa Rita de Cássia e ela intercede para que habite no coração de cada um de nós, seus devotos. Neles, ora e dá testemunho da adoração de filhos, da adoção de filhos. Conduz a Igreja ao conhecimento da verdade total, unifica na comunhão e nos ministérios, ilumina com diversos dons carismáticos e hierárquicos e enriquece-a com seus frutos. Pela força do Evangelho, rejuvenesce a Igreja,
renovando-a constantemente e a conduz à perfeição, à perfeita união com o seu esposo. Pois o Espírito e a esposa dizem ao Senhor Jesus: vem. Assim se apresenta a Igreja inteira como um povo reunido pela unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O conjunto dos fiéis, consagrado pela unção do Espírito Santo, não pode enganar-se na fé. Esta peculiaridade se exprime através do sentido sobrenatural da fé, quando na sua totalidade a hierarquia e os fiéis leigos manifestam um consenso universal em matéria de fé e costumes. Com este senso de fé, formado e sustentado pelo Espírito da Verdade, o povo de Deus, guiado pelo sagrado magistério, a que obedece com fidelidade, acolhe não mais como palavras dos homens, mas, na realidade, a palavra de Deus, e adere sem esmorecimento à fé que uma vez para sempre foi transmitida aos santos. Nela penetra sempre mais profundamente com reto julgamento e cada vez mais plenamente a põe em prática em sua vida. Além disso, por meio dos sacramentos e ministérios, o Espírito Santo não apenas santifica e conduz o povo de Deus e o adorna com virtudes, mas ainda distribui a cada um seus dons conforme quer e concede também graças especiais aos fiéis de todas as condições. Isso é importante, meus irmãos. O Espírito orna com as graças necessárias todos os fiéis na sua condição, ou seja, no seu estado de vida, a fim de que perseverem na sua vocação e frutifiquem em Cristo. Aquilo que já falamos lá atrás em algumas meditações. Deus nos dá as graças cotidianamente necessárias para que naquele dia sejamos santos, para que naquele dia possamos amá-lo sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Todas as condições nos são oferecidas cotidianamente pela ação do Espírito Santo, a fim de que naquele dia sejam curadas as feridas do nosso coração, sejam saradas as dores da nossa história, seja conquistada a força necessária para perseverar, seja conhecida e atuada a sabedoria necessária para o nosso crescimento e para o crescimento de toda a Igreja. Sempre, diariamente. Torna-os assim aptos e disponíveis para assumir deveres, obras ou funções, em vista de uma séria renovação e mais ampla edificação da Igreja, conforme foi dito. A cada um é dado a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Esses carismas devem ser recebidos com ação de graças e consolação, pois todos, desde os mais extraordinários aos mais simples e comuns dons, são perfeitamente apropriados e úteis às necessidades da Igreja e à santificação de seus filhos. Então peçamos a intercessão de Santa Rita de Cássia para que os dons necessários para a nossa santificação sejam renovados no nosso hoje e que na solenidade de Pentecostes, que amanhã celebraremos, possamos, como disse o texto, erguer aos céus ação de graças por tudo aquilo que o Senhor tem nos concedido. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Rita de Cássia e da Rainha das Virgens, a Beatíssima Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.